Então, agora, no nosso segundo painel, nós vamos falar sobre um projeto muito importante aqui para o bairro, que é o Revivar Copacabana. Ele é piloto do Rio Inteligente, Sustentável e Criativo, com escuta da população sobre as necessidades urbanas para o bem-estar da população idosa, moradora e visitante do bairro de Copacabana. Estrutura urbana para viver a longevidade bem. Vamos começar agora esse painel, onde nós teremos como moderador o senhor Jorge Ricardo Santos de Lima Costa, que gente, mas é que não... Tudo bem. Ele é arquiteto, doutor em psicologia social, coordenador da oficina e do projeto A Moradia e a Cidade na Vida da Pessoa Idosa, de 1918 a 2018 a 2024, do Núcleo de Envelhecimento Urbano, aqui da UFRJ. UERJ? Da UERJ, desculpa. Vou usar o seu. Crescimento humano, tá, vou usar o dele. Então, vamos fazer de novo, né, gente, para ficar bonitinho? Estou usando o seu papel agora. O senhor Ricardo Santos de Lima Costa, arquiteto, doutor em psicologia social, coordenador da oficina, projeto, a moradia da cidade, da vida da pessoa idosa, de 2018 a 2024, do núcleo do envelhecimento humano, né? Porque o Revivar é urbano. Então, o senhor pode, por favor, subir aqui? Tem um... Está faltando o microfone. Seu Jorge agora vai compor a mesa desse painel. Esperando a Carlota. 1, 2, 3, 4. Por favor. Não é para subir. Se você quiser subir, sobe. Boa tarde, já estamos na fase da tarde. Sim. E, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite da Carlota e... Cadê ela? Está aqui. E agradecer, né, a parceria que nós tivemos ao longo desse tempo que eu estive na UERJ, né, no Núcleo de Envelhecimento Humano, coordenando a oficina Moradia e a Cidade na Vida da Pessoa Idosa. A Carlota sempre esteve muito presente lá. A Vera Damasio também esteve, o Boris também, do Livro Criativo. Foram excelentes apresentações, fora os outros que enfim, foram muitos. E essa é a terceira vez que eu estou aqui no Fórum de Longevidade, né, para tratar a questão do Reavivar Copacabana, né, especificamente, com os nossos convidados, que cada um vai ter aí um olhar sobre esse Reavivar Copacabana. Eu queria falar também que a questão da geografia, né, a oportunidade. Copacabana surgiu aqui, através da Capela Nossa Senhora de Copacabana, no início do século XVIII. Né? A capela foi demolida no início do século XX, onde veio a ser implantado o Forte de Copacabana. Né? Então, esse Reavivar Copacabana, a gente está voltando às origens, né? Fazendo um processo de revisão, de atualização, decorrente muito do processo de envelhecimento. Né? Os índices demográficos de Copacabana, né, tem a população idosa é muito representativa e muito carente de projetos. Né? Isso é uma realidade. E a gente, lá nas oficinas, nós trabalhamos muito com vários aspectos, com arte, com literatura, com arquitetura e com urbanismo também, obviamente, mas teve uma palavra que eu acho que todo mundo reconhece isso, que é a palavra segurança. Né?
Chegando na terceira idade, a palavra segurança é avassaladora, né? Não é a segurança só pública, é a segurança financeira, a segurança afetiva, é a segurança de andar nas calçadas, né? É a segurança da saúde pública. Então, a segurança, o Fábio vai falar muito desse projeto de segurança pública. Eu acho que a segurança é uma coisa muito importante e que norteia o dia a dia de todos nós. Então, a gente vai trabalhar sobre várias questões. Quer falar alguma coisa? Aí, eu não posso ver o microfone que eu quero falar, né? Mas, desculpe. Acontece o seguinte, o professor Jorge é nosso companheiro, como ele mesmo já disse, de longa data. E a gente quer tocar esse projeto Reavivar Copacabana de forma que o morador participe mais. E, para vocês ficarem bem atentos à discussão, vocês vão ver que a Fabienne desenvolveu uma tese de doutorado excelente em cima do tema, ganhou até prêmio internacional, vocês vão ver isso, e é importante essa participação do morador. E, para a felicidade nossa, o prefeito, sem querer, deu um empurrãozinho no nosso Reavivar Copacabana, porque esse problema da praia vai ser muito bem posicionado, muito discutido, com a participação nossa nesse diálogo da sociedade com o poder público. Acho que é uma oportunidade ímpar que a gente está tendo, né? Se não acontecesse isso, talvez eu ficasse chovendo no molhado mais uma vez, mas não. A gente agora tem uma linha técnica para desenvolver, já tem um circuito definido para iniciar esse projeto. Então, e agora tem a questão de, pelo menos, do posto 5 ao posto 4, a gente pode convidar os moradores e a Orla Rio para discutir essa questão da praia. Vai ser excelente. No meu ponto de vista, vai ser bom. E eu acho que vocês podem avaliar melhor com o painel que vocês vão apresentar aqui. Obrigada. Só uma dúvida, Carlota e organização. Se nós vamos falar de escuta, eu gostaria de saber, Carlota e todos, se nós teremos a escuta agora, do presencial, com o público, ou só as apresentações... As apresentações primeiro, né? Não, sim, mas haverá um tempo de escuta? A gente espera que sim. Tá. Então, a gente faz o quê? Porque nós temos só 60 minutos, né? Se cada convidado... E pode passar um pouquinho, né? Tá bom. Então, vamos chamar os nossos convidados por ordem de apresentação. Eu não sei se todos vão apresentar PowerPoint. Já sei que 2 irão apresentar. Então, a Fabienne Torres Schiavo, eu vou fazer uma breve apresentação, depois os convidados complementam. Designer, doutora em inovação em cidades inteligentes e sustentáveis pela PUC-Rio, com pesquisa em Design Thinking para Smart City aplicado no bairro de Copacabana. Por favor, Fabienne. Olha a responsabilidade. Senta. Ou na ponta. Quando faz. Nossa segunda convidada, Ana Cláudia Albino, psicóloga, assessora técnica na coordenação do Programa Cidade Integrada do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Por favor. Já estão na escuta da plateia, né? Vamos lá, Fábio Lins Iessim, tá certo, Iessim? Tenente-coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Graduado em Direito e Segurança Pública, idealizador e coordenador da Patrulha da Pessoa Idosa.
E a nossa última convidada, palestrante, Kátia Balbino, pedagoga, fundadora do Instituto Viva Intensamente, coordenadora do curso Brain Life. Não, vai botar uma cadeira para vocês. Então, nós temos o tempo de 12 minutos, que, infelizmente, eu vou ter que ficar controlando, uma função meio chata, né? Mas, enfim, cada um 12 minutos, e depois conversamos entre si e com a escuta e a torcida da plateia. Então, começamos com a Fabiane. Bom dia ainda. Professor Jorge, posso ficar de pé? À vontade. Eu não me dei muito bem, eu vou ser controlada. Você ficar lá naquela... Lá? E eu vou só pedir para botar. Já está contando os 12 minutos, passar aqui na frente? Não. Pode ficar, se você quiser, o público, senão pode ficar. É só o passador. Bom, gente, prazer. Primeiro, eu quero agradecer novamente a oportunidade. Carlota esteve de novo, quarta vez aqui. Então, já me sinto longeva no movimento Longevidade Brasil. Para frente, para trás, vamos lá. Deixa eu só ver uma colinha minha aqui, depois eu mudo de posição. Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês, quero agradecer o Forte de Copacabana por essa oportunidade, é um lugar ideal para a gente estar falando sobre isso. O professor Jorge já fez a apresentação, não vou usar os meus 12 minutos, mas eu sou Fabiane Schiavo, eu sou designer, consultora, mestre em administração pública e fiz uma tese voltada para cidades e comunidades inteligentes e sustentáveis. Eu estou aqui no Fórum Longevidade Brasil, falando de Copacabana. Mas a gente tem que lembrar que a gente está falando... Eu imagino que Copacabana seja a mais longeva presente nesse auditório. Eu acredito que não tenha ninguém com mais de 130 anos aqui. Então, estamos falando da nossa querida Copacabana. E já trazendo um pouco do que foi falado anteriormente, eu fiz umas colinhas aqui. Primeira cola que eu vou fazer vou correr para dar tempo, tá? Ao contrário do que foi falado, eu vou ter que correr para dar tempo. Mas a doutora Fátima falou em longevidade da vida. Ela fala em longevidade da vida. Eu falo em longevidade dos locais bons para a gente viver. Tá? E também vou pegar a carona da doutora Roberta, que ela fala que o nosso lar precisa envelhecer de forma consciente e saudável. Tá? E a doutora Fátima fala que toda casa tem um idoso. E eu vou complementar. Todo idoso tem uma casa. E Copacabana é a casa de muitos idosos. Então, o Forte de Copacabana, eu posso falar que está à frente da junta médica que cuida dessa casa, tá? E que todos nós fazemos parte dessa junta médica e temos que, juntos, também cuidar dessa casa, porque essa casa é o nosso lar. Tá? Então, fazendo essa introdução, para fazer uma relação de Copacabana, e agora indo para o lugar que eu posso estar... Gente, eu não sou boa de coreografia. Aqui, tá bom para ali? Tá bom. Então, tá, a gente vai falar desse projeto, desse programa, Reavivar Copacabana. Eu vou tentar ser muito rápida. Vera Damasio, professora que está aqui na frente, membro da minha banca de doutorado, que me acompanha há muito tempo também. Eu tenho que começar compartilhando com vocês essa frase, esse conceito, porque realmente é aquilo que eu acredito que é a base do que a gente está fazendo. Quer dizer o quê? Iniciativas locais... e soluções descentralizadas, quando elas são conectadas e multiplicadas e têm uma direção comum, elas têm um potencial de impacto muito grande. Tá? Então, e permitem criações de sistemas sustentáveis, o que reforça a importância das soluções locais para a gente enfrentar os grandes desafios globais. Isso é o que eu chamo de localização na prática, sempre trazendo para a prática aquilo que a gente pode fazer para ajudar as nossas cidades.
Tá? E eu gosto de começar a falar sempre fazendo uma pergunta, para a gente poder fazer uma reflexão e uma fala que não seja tão expositiva, que não seja eu aqui falando para vocês, mas a gente fazendo um coletivo de pensamento. E a pergunta que eu estou trazendo hoje é exatamente essa aqui. E se cada um de nós aqui tivesse mais para a direita, na frente do púlpito, e se a gente tivesse um papel real, claro, possível, valorizado na transformação de um território como o bairro de Copacabana. O que mudaria se esse local deixasse de ser apenas um cenário e ele se tornasse um projeto coletivo? Essa é a nossa pergunta de hoje. Tá bom? Eu vou contar um pouco para vocês, só uma história para contextualizar. O que eu estou fazendo aqui, o que estamos fazendo juntas, né, Carlota? Eu tenho admiro muito Carlota Esteves, que está aqui, por tudo que vem fazendo. Mas o que aconteceu há 3 anos atrás? Há 3 anos atrás, eu estava fazendo um doutorado, eu sempre tive uma inquietação de muita teoria, e como é que a gente traz essa teoria para a prática? Eu queria desenvolver um modelo que chegasse a cada um de vocês, a qualquer um, que pudesse desenvolver projetos inovadores que tivessem ao seu alcance, mas que fossem capazes de transformar. De forma, como eu falei ali, descentralizado, a gente não precisa depender de uma pessoa que tenha um poder centralizado para mudar onde a gente está. Cada um de nós tem um papel. Então, eu tinha essa inquietação. Eu falei, eu preciso desenvolver um modelo, e esse modelo tem que ser fácil. Qualquer um pode usar. Tá? E assim eu fiz. Eu criei um modelo. No mesmo momento que eu estava pensando tudo isso, existia uma pessoa à frente de um movimento Longevidade Brasil, tá? E uma pessoa com um propósito muito claro de um projeto Reavivar Copacabana, que estava ela fazendo, ainda num momento muito incipiente, mas ela fazendo. E toda vez que eu falo das cidades inteligentes e sustentáveis, eu falo que as cidades são para as pessoas. As tecnologias têm que vir para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E quem são as pessoas? Saiu de uma pirâmide, né? Estamos passando por um barril e estamos chegando num funil. Então, as pessoas estão vivendo mais. Então, a gente precisa adaptar a dinâmica das cidades para uma longevidade saudável. Então, eu sempre trago esse assunto. Às vezes me questionam, mas você vai falar de cidade inteligente, IoT, por que você está falando de longevidade? Porque é isso, gente, é disso que a gente tem que falar. Então, foi aí que eu encontrei a Carlota. A gente se encontrou para aplicar o modelo em Copacabana, dentro do projeto Reavivar Copacabana. E assim tudo começou. Tá? E Copacabana não é uma cidade, não. Você trabalha com cidade inteligente, por que você foi falar de Copacabana? Não, Copacabana não é uma cidade, ela é mais do que uma cidade. A população de Copacabana, ela ultrapassa a população de 57 dos 92 municípios do estado do Rio. Copacabana tem uma população de um município de médio porte. E é um dos bairros mais emblemáticos, eu não digo nem do Rio, é do Brasil. O mundo conhece Copacabana. A praia de Copacabana é famosa no mundo inteiro. Memória afetiva de muitas gerações, né? A gente tem muitas gerações passando por aqui. Se a gente olha ali embaixo, neste momento, a população 60+, ainda não é maioria, mas é a faixa etária que está crescendo, que é tendência de crescimento. Então, a gente vai inverter essa proporção logo ali. Tá? Então, de fato, essa situação tem que vir, sim, para a pauta, para as políticas públicas, para as ações de cada um de nós. A gente tem que falar sobre isso. E, além do mais, Copacabana tem um ambiente muito favorável a gente pensar nele como um laboratório urbano. Temos favelas, temos a população com alta renda, temos uma Avenida Atlântica, é o destino de muitos turistas, a gente tem parques urbanos, tem uma das praias mais famosas, a gente tem grande concentração de comércio, a gente tem espaços culturais que fazem a diferença, quando eles fecham, a população sente, a gente viu isso acontecer na pandemia. Então, a população é um bairro que vive o bairro. Copacabana é um bairro que vive o bairro. Então, é um lugar muito bom da gente trabalhar, e, de fato, a gente conseguiu fazer um trabalho muito, muito bom. E está no Rio, o Rio inspira. O que acontece no Rio, ele tem capacidade de inspirar outros lugares. Então, assim, a gente decidiu levar o projeto adiante. O projeto vem acontecendo, tá? Já passou por algumas etapas, e aqui eu vou correr. Passamos por pesquisa com os moradores, tanto qualitativa quanto quantitativa. Aplicamos um formulário para entender o que é o bem-estar em Copacabana, na visão de quem mora em Copacabana. Foi uma pesquisa com mais de 90% de um intervalo de confiança, com uma margem de erro de 5%, ou seja, são dados que a gente pode trabalhar em cima. Fizemos rodas de conversa com os temas que foram considerados prioritários pela população. Isso aqui dentro do Circuito ONU Habitat, de 22.
fizemos workshops com a população, com um público bem diversificado, grande representação dos moradores, mas também organizações sociais, representantes do ecossistema de inovação, pessoas que advogam pelos temas prioritários colocados pelo morador. O participante da prefeitura está ali, coordenador de cidades inteligentes, Sistema S, que ajudou muito, o SESC de Copacabana deu um grande apoio. Fizemos também essas oficinas, criamos uma primeira plataforma para virar uma central, um hub das informações para a gente poder agir daquela forma que a gente falou lá na frente, conectada, integrada, com uma direção conhecida, baseada no que o morador falou que precisa. Então, começamos essa plataforma, tá? Tudo isso foi acontecendo ao longo desse período, Carlota falou, foi reconhecido, foi testado, foi valorizado e foi premiado, está ali, já aconteceu, foi uma premiação em Boston no ano passado. O caso de Copacabana foi reconhecido como um dos mais importantes na área de inovação para as cidades. E o que a gente conhece hoje, gente? Voltando para a saúde de Copacabana, essa metodologia... Quanto tempo eu tenho, professor? 5 minutos. Eu vou falar que eu vou dar... Hoje, pela primeira vez, eu vou achar muito bom que a internet aqui não pega, que me disseram. Que aí eu vou poder pular muitos slides. Então, eu vou deixar... Então, vai dar tempo. Mas esse método ele nos permite conhecer 4 forças que regem o local. Tá? É uma força de influência, é a grande alavanca do bairro. O que é? O que a população entende que, se você investir e der certo, vai influenciar o maior número de outros temas. O que a população respondeu? Segurança nas ruas e educação cidadã. Né? Falamos aqui mais cedo de educação cidadã. Isso foi uma pergunta aberta. As pessoas estão sentindo falta de cidadania entre vizinhos. Tem uma outra dor, que é a dor do desejo. O que as pessoas estão desejando para viver melhor, para trazer emoções positivas para as pessoas. As pessoas estão sentindo falta de segurança, de novo, viu? Bastante segurança. Tranquilidade nas ruas, ruas limpas, a população de rua, sendo que o morador de Copacabana não quer se livrar da população de rua. A população de Copacabana quer que o morador de rua seja tratado de alguma forma digna, seja redirecionado. E também ordem pública. As pessoas estão sentindo falta, ordem de ocupação das calçadas, da areia, do barulho. Isso está sentindo, as regras estarem claras, isso está sendo um ponto que a população está sentindo muita falta. Existe também uma força motivadora. O que é essa força? A gente conhecendo e trabalhando essa força, a gente consegue mais facilmente trazer o cidadão para o engajamento com as causas. O que faz o cidadão de Copacabana ter orgulho do bairro? No caso, apareceu a Praia de Copacabana, é um orgulho do bairro. Ela é bonita, ela é famosa. Eu gosto de morar no bairro onde tem uma das praias mais famosas do mundo, onde tem um calçadão de Copacabana. Isso traz um sentimento de orgulho muito grande para o morador. E outra frase que saiu de forma muito espontânea, mas foi muito repetida: eu gosto de morar aqui porque aqui tem de tudo. Aqui tem de tudo, sem ser múltipla escolha, foi repetida diversas vezes, aqui tem de tudo. Então, aqui tem de tudo, tem que ser explorado. Isso é um motivo de orgulho do morador. E também temos que saber qual é a força que vai frustrar todos os nossos planos, aquilo que o morador não acredita, aquilo que o morador remete a frustrações passadas e que ele vai falar: você vai por esse caminho? Se você for por esse caminho, não conta comigo, não, porque eu já sei que vai dar errado. Tá? Muita questão da sujeira, ele não acredita mais na questão da sujeira, e promessas não cumpridas. De novo essa conversa, de novo vocês aqui falando isso, não acredito mais, não. Então, isso a gente tem que tomar cuidado, porque está dentro do inconsciente do morador. Então, a gente vê que as vias de Copacabana, elas estão precisando de atenção. Tá? Então, a gente está precisando do geriatra aqui, da nossa longeva, para cuidar das nossas vias. As artérias estão entupidas. Ó. Então, a gente precisa de mais segurança, melhor pavimentação, mais ordem, mais organização, melhor limpeza, menos população de rua. Isso a gente está precisando. As vias de Copacabana estão pedindo isso. E também a gente está precisando de mais educação. É isso que a gente viu, mais educação cidadã do morador. E agora? Agora a gente já conhece, né? A gente fez toda essa etapa, chegou nesse panorama, chegamos nesse diagnóstico, já sabemos para onde ir, já temos um norte conhecido. E o que a gente faz agora? Em relação ao método, ele está andando bem. Obrigada, Carlota. Obrigada por Copacabana, por ter sido palco disso tudo. Ele está continuando, trazendo a IA. Mas e Copacabana, que é o nosso palco aqui? O que está acontecendo agora? Primeiro, tem uma música bonita ali atrás.
está passando pela próxima etapa. A próxima etapa já está estruturada, a próxima etapa está com a Carlota, está em fase de captação de parceiros e de recursos. Ela tem 3 eixos, ela tem um eixo que se chama Circuito Reavivar, ela tem foco na mobilização dos atores-chave de Copacabana, tem 4 etapas, tem o segundo eixo que fala da comunicação, e o terceiro também que prevê a premiação, reconhecimento de quem está tornando Copacabana um bairro melhor de se viver. Tá? Então, tem essas 3 etapas, recomendo fortemente falarem com a Carlota, para a gente poder colocar esse projeto de pé, continuar. Tá? E, mais do que a Carlota não pode ser responsável por tudo isso, na verdade, todos nós somos responsáveis por tudo isso. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou fazer o contrário do que eu faço em casa. Em casa, com meus filhos, eu falo, tira o celular e não cola na prova. Eu vou fazer o contrário. Peguem o celular, peguem esse endereço, não vai dar para a gente, nem por tempo, nem por internet, andar por esse exercício, mas eu fiz uma simulação e eu vou mostrar para vocês o que vocês vão encontrar. E eu vou pedir que vocês façam esse exercício em casa, porque é importante que cada um consiga saber o que fazer por Copacabana. Tá? Posso passar? Fotos. Mas eu vou deixar com a Carlota, senão eu tenho um professor que vai diminuir minha nota ali. Peraí. O que a gente vai encontrar aqui? A gente vai cair num chat GPT próprio para Copacabana. Tá? Ele foi feito para Copacabana, para o projeto Reavivar Copacabana. Primeiro, tem que ter uma conta no GPT, mas isso é só se cadastrar, é gratuito, não tem problema. E vocês vão começar com uma pergunta, que bom ter você por aqui. Está pronto? Estamos prontos para começar? Aquela pergunte alguma coisa, não precisa pensar nela, essa é uma coisa padrão do chat. Então, vocês só respondam se sim ou se não. Eu espero que todo mundo esteja pronto para começar. Eu botei ali um sim, porque eu estou. Tá? E aqui a gente tem aqueles 7 temas prioritários de Copacabana. Aqui ele está perguntando, a gente já conhece as prioridades, qual dessas prioridades você se sente, tem mais afinidade para trabalhar com? São 7 temas. Você pode falar, eu prefiro trabalhar educação cidadã, o outro pode preferir segurança, a outra pessoa pode limpeza urbana, enfim. Eu coloquei ali organização e ordenamento dos espaços públicos. Seria alguma coisa que eu gostaria de trabalhar. É só digitar o número, passamos para o próximo, e ele vai falar, que bom, você quer esse tema? Como você pode contribuir? Você pode contribuir com o seu trabalho, você pode contribuir com o seu hobby, você pode contribuir com o seu tempo. Qual é a sua forma de doar-se para a Copacabana que você se sente mais pronto? Eu coloquei meu tempo, eu falei, gente, eu não estou com dinheiro, não, tá? Todo mundo está falando em recursos, eu não tenho recursos, eu não tenho recursos. Eu tenho recursos, sim, eu tenho horas. E as minhas horas são muito preciosas, então a gente vê que é possível. Tá? Então, tá bom, ele está me perguntando, tudo bem, quantas horas você gostaria de se dedicar a Copacabana? Qual é o tempo que você tem? E aonde exatamente em Copacabana você quer atuar? Eu botei, então tá, eu tenho 2 horas no meu final de semana, eu quero trabalhar ali no posto 4. Então, tá bom, ele me dá algumas sugestões. Vou te dar algumas sugestões e eu vejo. Você pode mapear e registrar irregularidades e botar isso em aplicativos, você pode mobilizar pequenos grupos, você pode colaborar com campanhas, você pode acompanhar, divulgar regras, enfim. Me sugeriu algumas coisas e pergunta para você, isso está bom para você ou quer que eu faça mais sugestões? Eu gostei da primeira e falei aqui para ele, olha, eu posso mapear e registrar irregularidades e posso encaminhar um 746 da Prefeitura e colaborar usando esse aplicativo, tá? Que é de fiscalização das cidades. Então, isso é uma coisa que eu me sinto apta a fazer. Aqui a gente dá um break para perguntar, é realmente possível que você faça isso? Então, vamos fazer um check agora. Ele é tecnicamente possível? Ele é. Eu tenho meu telefone que tira foto e eu tenho um celular que tem o aplicativo que eu tenho que mandar. Então, sim, ele é tecnicamente possível. Financeiramente viável? Eu não tenho nenhum custo extra com isso. Ambientalmente responsável? Eu não tenho nenhum dano ambiental com a minha atitude. Então, estamos prontos para seguir? Estamos prontos para seguir. Tá? E aí ele me dá uma trilha personalizada. Ó, então, tá, você escolhe um horário fixo, anote os problemas que você vai fiscalizar, tira as fotos quando for necessário, acompanhe os retornos das reincidências do que está acontecendo e compartilhe isso nos seus grupos e no seu bairro para que vocês possam acompanhar o que está acontecendo. Tá? Então, eu confirmei e falei, vou dedicar meus sábados, entre 8 e 9 e entre 5 e 6. Eu vou ficar ali entre a Constante Ramos e a Atlântica fazendo esse monitoramento. Vou usar aquele aplicativo
Ele agradece, você já está fazendo a diferença. Agora, imagina se os mais de 150 mil habitantes de Copacabana fizessem alguma coisa. Vocês acham como é que estaria o bairro? Tá? Isso é só um exemplo que a gente pode fazer alguma coisa. Fiz uma mesma simulação falando assim, eu sou um diretor da IBM, eu quero botar 2 milhões em Copacabana, mas eu não tenho tempo e nem estou com vontade de fazer nada, eu só quero botar dinheiro. Tudo bem, vai te dar uma trilha ali de ação. Tá? Então, você ainda pode continuar, fazer cronograma, continuar fazendo o seu plano. E eu volto à minha pergunta original, aquela inicial, que é, se cada um de nós tivéssemos um papel real, claro, possível, valorizado na transformação do território, o que isso mudaria? Eu vou trazer aqui a minha resposta, compartilhar aqui com vocês, de frente para a câmera. Eu vou ter o seguinte, cada pessoa aqui pode dar o primeiro passo. Eu fiz uma ajuda, eu fiz um assistente virtual para dar uma contribuição. É evidente que tem várias outras formas de ajudar, muitas delas muito melhores que essa. Tá? Mas a gente viu aqui que cada pessoa pode, sim, dar o primeiro passo, não mais como espectador do cenário, mas como um agente de um roteiro coletivo. Copacabana já se mostrou que quer e pode se reavivar, e agora, com base naquelas prioridades que a gente já conhece, que é a prioridade que o morador tem, mapeada pelas pessoas que estão aqui, cabe a nós transformar essas ideias em ações, certo? Então, por isso, eu trouxe esse assistente. Ele é uma forma simples, prática, é só pegar o celular, é só começar, é uma forma, porque uma cidade viva, né, Carlota? Ela começa com gesto. E o seu, todos vocês, pode começar agora, nesse minutinho. Tá bom? Então, eu agradeço. Tudo certinho. Obrigado, Fabiane. Duas coisas que eu queria pontuar rapidamente é que, para os urbanistas, Copacabana é um modelo ideal de urbanismo, apesar de todos os problemas, né? Por causa da malha urbana, do tamanho das calçadas, mas sabemos que a realidade é dura, né? Que a manutenção de calçada não existe. Desordem urbana, os bares estão tomando as calçadas, a gente não tem nem mobilidade mais de qualidade. E uma outra coisa, quando você entrou na parte tecnológica, na faixa da terceira idade, a questão da tecnologia é uma coisa que precisa muito ser implementada. A questão da educação midiática, das mídias, eles têm muita dificuldade ainda. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa incentivar. Sim. Perfeito. Essa questão eu tenho tratado muito. Quando eu vou trabalhar em estratégias de cidades inteligentes para territórios, isso eu tenho feito, sempre levo essa situação. Não adianta a tecnologia se ela não vier junto com um esquema muito estruturado de letramento digital. A gente vai perder todo o potencial que aquela tecnologia teria, porque a gente não previu a usabilidade e a aplicabilidade. Então, tem uma pesquisa recente do IBGE que questiona isso, né? Quem não usa a internet, não usa as tecnologias, não usa por quê? A gente imagina que é caro, que não tem infraestrutura, e a maioria não é essa a razão. É porque não quer ou porque não sabe. Então, sem um letramento digital muito estruturado, de fato, a gente perde muito resultado. Perfeito. E eu acho que essa educação midiática está num pacote maior de educação, né? Porque a gente não nos foi ensinado a envelhecer, a cuidar do corpo, a investir O envelhecimento é um processo, ele não acontece de repente, né? E eu acho que, se nós tivéssemos, desde o início, né, desde a infância, uma educação para o envelhecimento, o etarismo de hoje seria bem menor, né? Nós teríamos uma outra tonalidade. Tá bom. Então, é isso. Antes de passarmos para a próxima palestrante, a Carlota vai entregar um certificado. Vocês me desculpem, porque eu estou trazendo aqui muita gente boa, né, professor? Então, eu fico desculpada. Mas o problema é o seguinte, nós extrapolamos um pouco o horário, nós temos um pessoal de muito longe, da região dos lagos, e que tem coisa contratada e tudo, transporte contratado. Então, eu vou chamar aqui
uma pessoa que... Vou interromper, você já interrompendo. Vou chamar um professor, Eduardo Araújo. Ele é professor de alma, porque, gente, esse cara, ele sabe cuidar da alma feminina como ninguém. Então, criou vários projetos. Eu não vou mencionar todos, porque vocês depois vão ver no YouTube. O Eduardo, o mais simples deles todos, é o Senhoras do Calendário. Esse projeto, ele dá vida a muitas senhoras que não pensam no dia de amanhã, elas pensam no dia de hoje, são lindas, maravilhosas, e fazem o bem, porque é um projeto social. Eles não vendem o calendário, eles doam o calendário por uma obra social. E, se Deus quiser, lá em Araruama tem um pessoal que está fazendo um trabalho lindo para cuidado do idoso. Então, se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer essa conexão do Eduardo Araújo com esse projeto social. Eduardo, eu agradeço muito você ter vindo com as meninas, que vocês já fizeram algum exercício com elas. É muito gratificante isso. Eu conheci o Eduardo com a Vida Pinheiro. A Vida Pinheiro, que é uma das senhoras que curtiu muito esse calendário. Então, gente, é uma coisa muito bonita, e eu espero que ele continue muito com isso. Ele tem outros projetos, mas, aqui, no caso, esse Senhoras do Calendário é o UP. É o UP. E ele criou quando ninguém falava em longevidade. Tem isso, muito importante. O Eduardo é pioneiro, isso é muito importante. Eduardo, eu passo para você esse certificado. Já recebi, já li. Desculpe interromper aqui a fala de vocês. Boa tarde a todos. Mas eu realmente estou agora em Praia Seca. Eu quis sair do Rio de Janeiro, foi uma opção minha, para eu poder ter um pouco mais de tranquilidade, poder viver melhor e cuidar de mim. Só que eu fui para fugir. Aí já descobriram que eu estou em Araruama. E aí já estou cheio de coisa para realizar lá em Praia Seca, né? Mas eu falo que a gente não é artista, a gente é operário da cultura, né? Por mais que todos os meus projetos tenham dado certo na vida, é porque eu nem imaginava que isso tudo fosse acontecer. Mas a primeira pessoa que me deu a oportunidade me ensinou uma coisa, que a gente não tem idade, a gente tem idade daqui, como você vai acordar. Hoje eu acordo com 100 anos, amanhã eu acordo com 15, e essa pessoa chama-se Elza Soares. Eu trabalhei mais de 30 anos com a Elza e aprendi o quanto é importante a arte, a luta pela arte, porque a vida dela não foi fácil, né? E aí eu vim na contramão, e nessa contramão eu lancei o Miss Plus Size, dei oportunidade às mulheres gordas, sim, dei oportunidade para as mulheres maduras, sim, dei oportunidade às pessoas de rua. Eu fiz o Miss e Mister Rua com usuários de droga, com pessoas que foram ressocializadas pela prefeitura. Então, eu tenho as Senhoras do Calendário, eu tenho tantos outros projetos, todos eles voltados para vocês, mulheres. E, assim, é impressionante como a gente vê que, mesmo com o passar do tempo, a gente ainda reluta muito contra a questão da idade, né? A gente quer não ter etarismo, a gente, às vezes, acaba até sendo etarista, em certos momentos, mas a gente sabe que não tem outra opção a não ser envelhecer, né? Ou você vive, eu só tenho duas idades, a morta ou a viva, né? Então, se você vive, você tem que fazer o seu melhor. Aqui eu trouxe os calendários, depois você vê o que é que você quer, o que é que você possa oferecer, eu sei lá como é que você vai fazer, mas só me seguirem no meu Instagram e no meu Facebook. Eu gosto mais do Instagram também. O meu é Eduardo Araújo, com U no final. Eu não sou o cantor, tá, gente? Eu sou o produtor. Então, Eduardo Araújo, com U no final. Segue lá, Facebook também é a mesma coisa, e a gente vai se falando, tá bom? Obrigado, obrigado, obrigado de coração. Carlota, você... Assim,
Esse projeto começou praticamente quase que lá em casa, né? Que a gente teve umas reuniões. Inclusive, a gente estava discutindo marca. Tem coisa dessa época que eu depois nunca mais consegui. É muito interessante. Olha, o Eduardo está sempre com a gente, né, Eduardo? Mas, olha, vamos tirar foto. Bom, você está com tempo. ela está falando, né? Realmente, eu sou um dos parteiros desse projeto, né? Ajudei no parto. E isso, gente, vivam, tá? Sejam felizes, não importa como, mas vivam com muita felicidade e acreditando que amanhã pode ser melhor do que hoje. Tá bom? Obrigado. Parabéns, Eduardo, pelo trabalho, obrigado pela presença. Vamos, então, para Ana Cláudia Albino, psicóloga, assessora técnica da coordenação do Programa Cidade Integrada do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Aqui, né? Eu queria fazer a cola do meu horário. Eu te aviso, Controlar o meu tempo. eu te aviso. Só para eu organizar melhor aqui meus pensamentos. Porque 12 minutos é de fato um desafio, né? É um desafio. Mas você vai conseguir. Não tenho dúvida. Até porque eu não tenho outra opção. Até para você voltar na próxima vez. Então tá combinado. Bom dia a todas as pessoas. Eu me chamo Ana Cláudia Albino, como já foi apresentada, sou psicóloga, especialista em psicologia jurídica. Quero agradecer à senhora Carlota pelo convite. Eu estou aqui hoje representando o programa Cidade Integrada, que é coordenado pela coordenadora Ruth Jurber, que, em razão de uma outra agenda, não pôde estar, e aí me incumbiu aí dessa missão árdua de, em 12 minutos, apresentar para vocês o programa e poder discutir um pouco essa perspectiva de longevidade a partir de uma intervenção pública do governo do Estado. E aí eu vou falar de Copacabana, de um lugar muito específico, que são as comunidades Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, que é o território onde esse programa é desenvolvido. Bom, o objetivo do programa Cidade Integrada... Desculpa, preciso cumprimentar aqui aos meus companheiros de mesa. O objetivo do programa Cidade Integrada ele é um programa estratégico do governo do Estado que faz uma combinação de intervenções na área de urbanismo, segurança pública e assistência social. Então, o programa funciona como um grande guarda-chuva de serviços entre secretarias, empresas públicas e autarquias geridas pelo governo do Estado. A gente tem aí mais de 40 serviços sobre a égide da coordenação desse programa. E a ideia é poder fazer ações estratégicas e customizadas para que se tenha um novo reordenamento social através da interlocução entre esses territórios formais e informais. Então, via de regra, existe um conjunto de serviços que o governo do Estado oferece para esses territórios. E aí são ações que vão desde a questão de garantia de acessibilidade, construção, reforma de equipamentos públicos para se garantir a habitabilidade desses espaços para os serviços que se propõem, que são propostos para a comunidade. A questão dos resíduos sólidos, saneamento básico também é um dos pilares do nosso programa. E a ideia, como eu disse, é promover um novo reordenamento socioterritorial. Então, essas são algumas das diretrizes do programa Cidade Integrada. Ele tem como norteador a questão da redução das desigualdades sociais e econômicas através de fomentação de atividades de capacitação, incentivos, inclusive, de recursos para a questão do empreendedorismo, a transferência e recomposição de renda, o fomento de um trabalho que incentive a questão da economia solidária e criativa,
A saúde comunitária e coletiva faz parte também da nossa diretriz. A questão da promoção da cultura de paz. Inclusive, esse é um programa de reordenamento de território a partir de estratégias também que envolvem a segurança pública. E um grande diferencial do Cidade Integrada, como eu disse, ele é um programa que ele tem um objetivo de uma intervenção customizada. Então, a gente tem como um dos nossos eixos estruturantes a proposta do diálogo com a comunidade. Então, nos territórios onde o programa é desenvolvido, a gente tem um conselho comunitário, onde a população estabelece um diálogo muito próximo com todos os serviços públicos que são desenvolvidos ali naquele território. Ops, travou? Bom, esse é um prédio que tem no alto da comunidade. Eu imagino que todos vocês conheçam. É um prédio que foi construído na década de 60, foi com uma proposta de uma rede hoteleira, e que, na década de 80, na gestão do governo Leonel Brizola, ele foi assumido pelo Estado com a proposta da construção de uma escola nesse prédio. Só que é um prédio enorme, né? E aí a gente agora, em 2022, que foi quando a gente ocupou aquele território, a gente começou com uma proposta de reforma desse prédio, porque, de uma maneira muito informal, a sociedade acabou ocupando esse espaço para a realização de trabalhos culturais. Tem muitas organizações da sociedade civil organizada que estabelecem atividades nesse prédio, e ações de iniciativas públicas também acontecem lá. Então, a nossa principal intervenção no nosso primeiro momento de chegada foi promover uma reforma, uma grande reforma nesse prédio, porque ele é um prédio que fica de acesso à rua Alberto de Campos, e ele é, inclusive, conhecido popularmente como Viva Rio, que é onde tem a ONG que tem esse nome, ocupa esse prédio. Ele já foi um prédio ocupado pelo Criança Esperança, também, durante um tempo. E aí, falando sobre essa questão de intervenção urbanística, o Programa Cidade Integrada, para essa proposta de longevidade, ele trabalha a mobilidade do ponto de vista da automobilidade, né, do condicionamento físico, da questão do acesso e pavimentação dessa comunidade, e também da proposta de fruição e integração desses ambientes formais e informais da cidade. Então, a gente, nessa reforma, uma das coisas também importantes que nós fizemos para a garantia de acessibilidade da comunidade foi a reativação de 2 elevadores, um que funciona nesse mesmo prédio, que fica na Alberto de Campos, como eu disse, e que ele funciona como uma espécie de modal de transporte mesmo. A comunidade é uma comunidade muito íngreme, muito alta, então esses acessos com elevadores são ferramentas importantes para garantir o acesso da população. Então, aqui na Alberto de Campos, a gente reativou, a gente fez manutenção e ampliou a capacidade de transporte dos elevadores que funcionavam nesse prédio. E, do outro lado da comunidade, através do acesso da Rua Barão da Torre, a gente reativou um prédio onde antes funcionava um poupa-tempo. Hoje ali funciona uma base da SAMU, um laboratório de especialidades médicas, que é uma referência muito importante para o estado do Rio de Janeiro, que é o AME Suzana Naspolini. E naquele prédio existe um elevador também que tem uma vista panorâmica, que funciona como um modal de transporte muito importante para a população. O prédio tem uma altura equivalente a 22 andares, então, senhores, imaginem fazer esse deslocamento através de escadas, que antes era a única forma de acesso, né? Esse elevador foi construído, eu não me lembro exatamente quando que foi construído, mas eu sei que ele estava parado desde 2008. E aí, então, agora esse elevador está funcionando. Então, essa é uma forma de garantir, através, inclusive, dessa reforma, a gente tem muitos relatos de pessoas idosas que, né, conseguem exercer o seu direito de se deslocar para fora da comunidade a partir desses modais. Então, além dessa reforma, que garante a questão da acessibilidade, a gente
tem algumas atividades que são voltadas diretamente para a população idosa e são atividades que elas atendem não só um cunho individual, né, quando eu digo exclusivo, mas não necessariamente individual. Aqui a gente tem, eu trouxe algumas imagens que mostram atividades físicas, que ela vai atuar no que eu falei da questão da automobilidade, né, que é o condicionamento físico. Então, a gente tem, através da Secretaria de Juventude e Envelhecimento Saudável, um programa chamado Reabilita 60+. Então, a gente tem um polo que funciona nessa comunidade, que oferece atividades físicas e atividades de fisioterapia. A gente também tem, numa parceria público-privado, um protocolo de intenção assinado com a Firjan, que, através do projeto Longevidade, também oferece atividade física para um público 50+. E a gente tem também, através de uma parceria com a Secretaria de Cultura e Educação Criativa e Economia Criativa, o Passaporte Cultural, que é um projeto que tem como finalidade promover a fruição pela cidade. Então, nessa atividade, a gente oferece para essas pessoas a oportunidade de participarem de atividades culturais e coletivas fora da comunidade, em pontos turísticos do Rio de Janeiro, museus, teatros. E essas atividades, por vezes, elas são intergeracionais, porque esse público 50+, a gente começa a atender a partir dos 50, né? Com essa prerrogativa específica de longevidade. Então, a gente trabalha... Essas pessoas, elas podem, por exemplo, levarem seus filhos, seus netos, para participarem com elas dessas atividades coletivas que acontecem fora da comunidade. Quando eu falei da reforma do prédio, também um outro equipamento intergeracional importante que a gente reativou na comunidade foi o teatro. A gente tem um teatro que, na verdade, ele se transformou num cine-teatro, onde a gente oferece sessões regulares, através da Funarge, de cinema nesse espaço, né? Então, são filmes que estão em cartazes ou recém-saídos de cartazes, onde as pessoas podem participar numa perspectiva familiar, né? O cinema tem capacidade para atender 150 pessoas e a gente consegue ter, assim, sempre sucesso de público nessas atividades. E aí, agora, por último, eu vou exibir para vocês um vídeo a pedido da organizadora do evento, que foi de uma exposição que a gente fez durante o G20, a partir, né, tendo como premissa os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, por conta da Agenda 2030. Então, a gente fez uma exposição contando a história da comunidade e a gente usou uma metodologia participativa para que a população pudesse dizer quais são os seus anseios para o território em que vivem. Então, a gente desenvolveu, através de onde a gente replicou, né, uma metodologia chamada Oficina do Imaginário. E aí eu vou apresentar aqui um vídeo curtinho para vocês dos bastidores de como é que foi essa oficina do imaginário e um pouco do resultado dela. Eu espero que o vídeo funcione. Eu acho que ele não vai funcionar porque tem PDF. Não vai funcionar? Ai, que pena. Ele está uma apresentação em PDF. Bom, eu vou falar aqui para vocês rapidinho qual é o objetivo dessa oficina, né? Como eu disse, é uma metodologia participativa. Então, a proposta é que as pessoas se reúnam em pequenos grupos e possam ilustrar, né, de maneira muito simbólica, através de desenhos autorais, como elas vislumbram o lugar onde elas vivem. Então, a gente tem participação de crianças, adolescentes, idosos, gestantes, e elas, no vídeo, elas fazem os seus desenhos e apresentam, né, o que elas desejam. E aí a gente tem desde uma criança de 6 anos que diz que queria que a comunidade tivesse mais árvores frutíferas, a uma idosa que fala que gostaria de mais espaços de convivência, de mais espaços para desenvolvimento de atividade física também. Um equipamento importante que a gente tem nesse prédio, que a gente está reformando também, é uma piscina onde acontecem atividades aquáticas que a comunidade participa e gosta bastante.
Então, enfim, nessa oficina, essas pessoas puderam desenhar, né? E, a partir disso, a gente construiu uma escultura com cubos. Cada face do cubo tinha um desses desenhos, e aí a gente montou uma estrutura com mais de 120 cubos, e essa foi uma das nossas atividades, uma das apresentações que a gente fez na oficina, que ficou na exposição, desculpa, que ficou na Casa Laura Alvim durante o período em que ela foi à Casa do G20. Depois que a gente saiu da Casa Laura Alvim, a gente foi para a Biblioteca Parque, no centro, e assim, foi uma experiência muito interessante, porque foi uma experiência construída com a comunidade, e a gente também fez um painel de fotos assim com os rostos das pessoas, né? Os representantes da Associação de Moradores, pessoas que são influentes, eram lideranças, e moradores anônimos também. E, assim, particularmente, foi uma experiência muito enriquecedora, porque a gente via as pessoas se reconhecendo. Tinha uma foto também bem grande da comunidade, então as pessoas olhavam aquela foto e localizavam a casa. Diziam, eu moro aqui. Aqui é a casa de fulano de tal. E essa pessoa que está aqui nessa foto é meu compadre. As crianças chegavam, tia, esse aqui é meu tio, esse aqui é meu vizinho. Enfim, foi uma experiência muito gratificante e algo assim muito potente, né? A gente já teve falas aqui anteriores que reforçam a importância de reconhecermos que o futuro é hoje, né? E dessa necessidade premente de ações que, de fato, façam transformações efetivas na nossa vida e na nossa promoção de qualidade de vida. Bom, muito obrigada. Estou ao dispor para o que precisarem de mais informações. Obrigado, Ana. Uma pergunta. Nesse complexo existe um Museu da Favela? Existe também o Museu da Favela, que está sendo reformado. Mas está parado, por enquanto, o projeto? Sim, porque está em reforma. Tá bom. Agora, vocês veem como é interessante essa costura, né? Eu agradeço a Carlota, como a questão da escuta está presente no sucesso desses projetos. Isso é urbanismo social, né? Que o urbanismo hoje não o social se agregou à palavra do urbanismo, porque o urbanismo é a questão da coletividade. E o que a gente está falando é um saudosismo, de uma certa forma, aquele espírito da polis grega, né? De comunitário, do fórum, do próprio fórum, né? Isso é uma coisa que precisa ser resgatada, mas que vai acontecer aos poucos. Bom, agora a gente vai passar para o Fábio, mas antes de passar para o Fábio, eu estava me lembrando aqui, esse projeto dele, Patrulha da Pessoa Idosa, o Carlota, estava me lembrando desse projeto bem-sucedido, do Kalash, Porteiro Amigo do Idoso, que foi organizado no Bradesco. Eu não sei se esse projeto acabou, né? Mas foi um projeto muito interessante, que bate com um novo personagem, né? Esses personagens estão eclodindo, né? Quer dizer, a sociedade está sendo potente, né? Está sendo vista, está tendo visibilidade. Então, acho importante esses personagens através das diversas áreas. Então, Fábio Lins, e assim, tenente-coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, graduado em Direito e Segurança Pública, idealizador e coordenador da Patrulha da Pessoa Idosa. Seja bem-vindo. Por favor, a apresentação. Primeiramente, queria agradecer à senhora Carlota pela oportunidade, que não dá a mim, mas dá à Polícia Militar, de ter voz num contexto tão importante que é a longevidade da nossa sociedade, que é uma realidade, está batendo a nossa porta, e nós temos a obrigação de desenvolver, sim, políticas públicas que venham atender esse extrato social. Também queria agradecer a todos aqui presentes, em especial aqui a Coronel Tamires, que é esposa de coronel, também é coronel, né? Levanta o braço aí, Tamires. Aí. A doutora Fátima Henriette, presidente da Comissão de Atendimento Especial à Pessoa Idosa, da OAB do Rio de Janeiro, ao qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, né? A SEAP. Demais componentes aqui da comissão também estão aqui presentes. Viemos aqui prestigiar o evento e colaborar com o nosso conhecimento também. Bem, aqui nós temos logo de cara, né, o logo, né, que foi desenvolvido, e tem duas palavrinhas ali dentro do logo, que eu não coloquei ali à toa, eu coloquei ali propositalmente, retribuindo e protegendo. Interessante a palavra retribuição. Retribuição a quê?
todos nós aqui devemos à sociedade longeva, aos idosos. Tudo que nós usamos, tudo que nós conhecemos na nossa sociedade foi construído por quem? Pelos que passaram. E a retribuição é nossa obrigação, retribuirmos tudo que foi feito e foi construído para a nossa sociedade, para que nós usufruíssemos hoje da sociedade que nós temos. Daí a palavra retribuição. E a proteção, porque é a missão principal da Polícia Militar, servir e proteger. Aqui eu trouxe algumas notícias que, embora sejam corriqueiras, né, na minha profissão, pelo menos, né, eu lido diretamente com toda a sorte de tipos penais que os senhores imaginarem, né? E aí eu trago alguns aqui. O Ministério Público recebe 6 denúncias de violência contra idosos por dia no Rio de Janeiro. Casal de idosos é morto a facadas em condomínio de Jardim Botânico. Quadrilha especializada em roubar idosos ricos, manteve mulher dopada em cárcere privado no Rio. Isso é realidade, isso aqui não é ficção. Eu, como policial militar, como oficial superior da corporação, não posso viver no mundo hipotético. Eu tenho que pautar as minhas ações e o meu planejamento com base naquilo que está acontecendo. A doutora Verônica entende muito bem disso também, que ela é doutora, delegada de Polícia Civil, ela entende muito bem. Nós não trabalhamos mais no empirismo. Eu acho que não faz parte mais da segurança pública. São dados científicos. Nós temos que trabalhar em cima de realidade, do que está acontecendo. E não só trabalhar em cima da realidade, mas imaginar um caminho para que aquela realidade não se torne um monstro, uma coisa muito pior do que você está lidando. Então, reduzir os índices, buscar caminhos para fazer com que isso não se torne uma coisa normal, comum, é nosso papel e é nossa obrigação. E aí vem o embasamento legal, né, para que fosse possível construir um projeto especializado em proteção da pessoa idosa, a Patrulha 60+, né? O objetivo principal da patrulha é atender exclusivamente pessoas idosas. A patrulha ela não atende chamada de 190. Ela tem um telefone celular que fica dentro dessa viatura e as campanhas de conscientização que nós fazemos em Copacabana, Leme e Caraí instruem os idosos nas nossas ações educativas sobre este número que está dentro da viatura. Portanto, o idoso que se encontra numa situação de vulnerabilidade ou não, que quer acionar a patrulha, seja lá pelo motivo que for, ele não vai ligar para uma central de atendimento, ela vai ligar diretamente para a viatura. Isso dá celeridade, dá confiabilidade, né, para o nosso serviço, para a prestação do nosso serviço. Porque a gente sabe que o 190 é um serviço que é aberto a toda a população do Estado do Rio de Janeiro. Então, muitas vezes, você não vai ter a velocidade de atendimento que a patrulha vai lhe dar. Daí a necessidade da patrulha não atender às ocorrências comuns do dia a dia, ser apenas voltada para as pessoas idosas. O projeto piloto... Não, diz que o 65 é projeto da Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável, que é nosso parceiro. Eu vou chegar nesse ponto, mas foi bom ter levantado a situação. O projeto piloto foi escolhido no 19º Batalhão, que é o batalhão de Copacabana, e o 12º Batalhão, que é o batalhão de Niterói. Por quê? Razões óbvias. Copacabana é o bairro de maior concentração de pessoas idosas da América Latina. Não é só do Brasil, não é só do Estado, não. Não existe um lugar que tenha maior concentração de pessoas idosas do que Copacabana na América Latina, porque tem 2 públicos em Copacabana. Você tem o público residente e o flutuante, que são os turistas que vêm para cá, que também são idosos. Então, aumentam sobremaneira, né, a população idosa desses lugares. E Caraí, embora tenha uma rede de hotelaria bem menor do que Copacabana, que é a maior do Brasil, a maior rede de hotelaria do Brasil está em Copacabana, né, também tem a sua concentração de pessoas idosas. Né? Então, foram bairros que foram eleitos pelo secretário de Estado de Polícia Militar para poder instruir o projeto piloto, uma vez que um é no município do Rio e outro é fora do município do Rio, se tornando, então, um laboratório perfeito para a gente fazer nossas métricas, nossos ajustes, né? Que sempre tem que haver ajustes, né? O ciclo de observação do que está funcionando, do que não está funcionando, do que pode melhorar, ele é constante, ele nunca termina. Os objetivos, né? Institucionalizar e sistematizar um policiamento de proximidade. O policiamento de proximidade é a base de tudo.
Se você não aproxima a polícia da população, se você não aproxima a polícia da população, você não estabelece uma relação chamada confiança. Se você não tem a confiança da população, a população não aciona o serviço, porque aí você não passa credibilidade. E a gente, aí em 7 meses aí, de atuação da patrulha, né, nós temos mais de 1.400 atendimentos a pessoas idosas, em apenas 3 bairros. Aí os senhores se perguntem, quando isso for lançado no estado do Rio de Janeiro inteiro, quantos dashboards eu vou ter que ter, quantas planilhas eu vou ter que ter para poder localizar isso. Mas é o que me vira, eu criei, né? Agora eu tenho que assumir. Os benefícios esperados: promover a maior proteção e amparo à pessoa idosa em situações de vulnerabilidade e risco social, contribuindo para a redução dos indicadores de vitimização. Uma coisa eu posso garantir para os senhores: eu tenho 25 anos de polícia militar, né? Tenho 25 anos de polícia militar, sou pós-graduado em gestão de segurança pública, sou pós-graduado em ciências jurídicas, e eu posso dizer para vocês acertadamente, quando tem uma política pública em aplicação em determinado local, a consequência direta é a redução do índice de criminalidade. Não tem coisa mais certa do que isso. Isso é líquido e certo. Você aplica um policiamento especializado para determinada coisa, aquele tipo de crime ele vai reduzir. É só a gente observar a Lei Maria da Penha. Você tem a Patrulha Maria da Penha. Olha quantas pessoas, quantos agressores de mulheres já foram presos através da Patrulha Maria da Penha. A linha de atuação, ela também vai na linha da polícia repressiva? Vai, mas a gente está muito mais ligado na prevenção do delito, de evitar que o delito aconteça, evitar que aquilo ocorra, que depois que ocorreu, aí a ação repressiva. Ela também tem que acontecer, mas é o nosso principal objetivo? Não, não é o nosso principal objetivo. O público-alvo, pessoas com 60 anos ou mais, que estejam ou não em situação de vulnerabilidade, note que eu coloquei ali que estejam ou não em situação de vulnerabilidade. Nós não atendemos apenas idosos que estão abandonados, que estão com problemas de agressão em casa, não. Há idosos que ligam para a patrulha da pessoa idosa, sabe para quê, gente? Para tomar café, para conversar, porque estão sozinhos, se sentem sozinhos, ainda são lúcidos, têm domínio de todas as suas ações, mas estão sozinhos, seja por diversos motivos. Os filhos já casaram, foram embora do país, algumas viúvas, outros viúvos, enfim, a gente também estabelece essa relação, esse vínculo com o idoso, né? E isso é importantíssimo para o funcionamento do programa. Por quê? Um idoso, amigo da patrulha idosa, da pessoa idosa, ele também é um patrulheiro, porque idosos conhecem outros idosos, e a gente cria a nossa rede de proteção, nós criamos nossa malha de observação contínua. Um idoso sabe que o outro está passando, e ele vai denunciar, quando ele presenciar uma situação dessa, ainda que o idoso não denuncie, por diversas razões, ele vai denunciar. E aí nós vamos tomar ciência daquela situação e vamos tomar nossas providências. A questão de custo do projeto eu não acho interessante, só porque está na apresentação. As equipes são de 2 policiais por viatura, 24 horas por dia, são 2 turnos de 12 horas. O ideal seria um homem e uma mulher na patrulha, mas nem todo batalhão, nem toda unidade tem efetivo feminino suficiente para suprir essa necessidade, mas a gente corre nessa direção, um masculino e um feminino, porque tem mulheres idosas que se sentem mais à vontade de ser atendidas por uma mulher do que por um policial, um homem, e embora todos os nossos patrulheiros sejam capacitados para isso. Quem capacita? Eu capacito. O doutor Mário Luiz, da Delegacia Especializada de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade, é outro capacitador. Alícia Matesco, superintendente da Secretaria de Envelhecimento Saudável, ela é outra capacitante nossa. E agora vamos ter membros da comissão especial de atendimento à pessoa idosa da OAB, também como membros de capacitação dos policiais militares. Nós não pegamos simplesmente um policial, botamos dentro da viatura, ó, você vai atender idoso. Não, ele é capacitado para isso. Ele sabe exatamente como ele tem que falar, qual é o linguajar, como ele tem que agir e o que se espera dele, enquanto patrulheiro da pessoa idosa. Lembrando, não existe outra polícia do Brasil que tenha esse serviço. Esse serviço ele é pioneiro e startado aqui no Rio de Janeiro. Por que eu sei disso? Porque, quando eu fui criar o projeto, eu fui pesquisar quem tinha feito isso no Brasil. Qual foi o resultado da minha pesquisa? 0.
Não havia uma polícia militar que tivesse, em algum momento, desenvolvido um policiamento especializado para pessoas idosas. Aí eu vi o caminho a seguir. E eu tenho que agradecer a doutora Dina Frutuoso, não sei se ela está aqui ainda, ela já foi, ela me ajudou muito na elaboração do meu projeto, no início, no alicerce de tudo, porque eu tive que começar do zero, tive que partir do escuro, e é muito difícil quando você parte do escuro. A pesquisa é muito mais difícil, tudo se torna muito dificultoso, e ela me ajudou muito, eu tenho que reconhecer isso. A gestão em métricas é justamente o período que nós nos encontramos num período de análise e de ajuste, o que está funcionando, o que não está funcionando, o que nós precisamos melhorar, isso aí é eterno, isso nunca vai acabar. Quando você acha que um projeto ele é perfeito, que um programa ele é perfeito, ele não é perfeito, ele vai ter que passar por reajustes, por análises, aquela chamada, o nosso ciclo PDCA, né? E a nossa matriz SWOT, né? Que vai sempre buscar ali, né, a doutora ali sabe exatamente do que eu estou falando, né? Então, nós temos tempo que aperfeiçoar aquilo que a gente produziu primariamente, né? Aqui é um cronograma que foi estabelecido. Isso aqui é muito importante, que é a comunicação visual. Se você não pensar nisso aqui, pensar em policiamento e não pensar nisso aqui, você não está entendendo que o idoso precisa ver o desenho, precisa entender. Ele precisa entender que aquilo ali é feito para ele. Se não é só mais uma viatura, é só mais um carro que está ali fazendo alguma coisa e ninguém sabe para quê. Todos os policiais usam esse patch que eu estou usando aqui, ó, azulado, escrito 60 a mais. Esse patch identifica o policial que é capacitado nesse tipo de atuação, atendimento à pessoa idosa. A viatura também é identificada com esse logo aqui, e no para-brisa traseiro tem aqui escrito patrulha 60 a mais, para que o idoso consiga identificar a viatura até mesmo de uma certa distância, se for possível. Mas importante é essa especialização, uma vez que a gente está lidando com imagem institucional, né? Isso aqui é uma imagem institucional. Isso aqui não foi simplesmente, coloca lá. Não, isso passou por uma análise da Secretaria, do Centro de Comunicação Social da Polícia Militar, teve que ser aprovado pelo secretário, teve que ser aprovado, inclusive, pelo governador do Estado, que está mexendo na imagem da instituição. Isso aqui é uma alteração na imagem institucional, e foi aprovado, e hoje é aplicado no policiamento. Aqui uma coisa importante, foram os códigos que eu desenvolvi com base na minha expertise. Para quem não sabe, eu fui subcomandante já do batalhão de Copacabana por 2 vezes. Eu fui subcomandante deste batalhão de Copacabana e fui do MEIR também, 3º batalhão. E eu, com base na minha experiência, eu vi as principais celeumas que atingem a população idosa. E, com base nisso, eu criei os códigos de atendimento. Visita domiciliar de rotina, visita pós-crime. Isso aqui é uma coisa que faz uma diferença que vocês não têm noção. Quando que você ia esperar, na sua vida, você como pessoa idosa, ou não, que a Polícia Militar fosse uma semana depois na sua casa, uma semana depois que você sofreu ou foi vítima de algum crime? Quando você ia esperar um negócio desse? Sabe para quê? Só para perguntar se você está bem. Não é para te chamar para depoimento, para te levar para a delegacia, não. É para perguntar se você está bem, se o senhor ou a senhora estão precisando de algum apoio da Polícia Militar. E isso faz uma diferença na vida das pessoas enorme, porque você mostra o quê? Que você está acolhendo aquela pessoa idosa. Isso chama-se acolhimento. É um item que é um diferenciador no que tange a atendimento. Quando você acolhe, você mostra que você não está só passando por ali, mas que você está ali. Civilidade. Exatamente. Cidadania, civilidade, empatia. Aqui, palestra para a pessoa idosa, visita a estrutura de serviço público para a pessoa idosa, visita a associação de moradores, injúria por preconceito com pessoa idosa, o etarismo, assistência à pessoa idosa, isso aqui é muito acionado também. Idosos que, às vezes, querem comprar um remédio e não sabem usar o smartphone, não sabem usar o celular para comprar um remédio. A patrulha vai lá, atende, pega o idoso, leva na farmácia, compra o remédio e devolve. Esse tipo de serviço, gente, nunca foi feito por nenhuma polícia do Brasil, tá? Eu estou frisando isso aqui. Isso é pioneiro, não tem nenhuma polícia no Brasil que desenvolve esse serviço.
Eu, por ter contato com a sociedade civil organizada de Copacabana, verifiquei essas necessidades. Tem idosos que são muito ativos, como a maioria que está aqui. A maioria dos idosos que estão aqui são pessoas muito ativas, mas tem idosos que não são. E a gente tem que se preocupar com essas pessoas. Esse idoso, não, a senhora é ativa até demais. Pô. 220, né? Então, o que acontece? Assim, nós temos que nos preocupar com as subnotificações, com aquele idoso que tá obscuro, que nós não conseguimos enxergar, não conseguimos chegar nele. Daí a necessidade de todos os senhores, idosos e idosas, serem um patrulheiro. Cada um de vocês é um observador. Cada um de vocês é capaz de denunciar um crime, um abuso, um abandono. Cada um de vocês é um observador da patrulha. Eu não trabalho sozinho. Eu trabalho com a sociedade. E a sociedade, muitas vezes, precisa aprender que segurança pública não é só obrigação da polícia, não. É de todo mundo. É da sociedade como um todo. Todo mundo tem que estar matriculado no problema da segurança pública. A polícia não trabalha sozinha. Entendam isso. Aqui é o final da minha apresentação. Agora tem um videozinho que foi de uma reportagem que foi exibida hoje de manhã no Bom Dia Rio, da Rede Globo de televisão. Por favor. Em 7 meses de funcionamento, vamos falar da patrulha das pessoas idosas. As equipes, gente, atuam com policiamento de proximidade, aí conversam com idosos, explicam todos os direitos, né? Em 7 meses de funcionamento, vamos falar da patrulha da pessoa idosa, 60 a mais. Já fez 1.409 atendimentos. As equipes, gente, atuam com policiamento de proximidade, aí conversam com idosos, explicam todos os direitos, né? Direcionando para as delegacias especializadas. Muito legal esse trabalho. Muito, importantíssimo. Porque você sabe que a pessoa idosa, ela já trabalhou muito na vida, já viveu muito, ela está cansada e tem os reflexos, às vezes... Fica um pouco mais vulnerável. A compreensão das coisas fica um pouco mais lenta. É muito legal você ter o Estado, a polícia preparada para atender o idoso. Aliás, tem muito idoso no Rio de Janeiro, né, Silvana Ramiro? Muito idoso. É muito legal isso aí. Essas atuações acontecem em casos de violência física e psicológica, inclusive. No Rio, onde é que encontra a patrulha? Em Copacabana, Leme e lá em Niterói, na Praia de Caraí. Tá certo, então. Bem, senhor. Excelente. É muito gratificante, né? É muito gratificante nós percebermos que uma coisa que era uma simples ideia na minha cabeça, né, que eu olhava assim e falava, um dia eu posso fazer alguma coisa diferente na Polícia Militar, né? E aí a gente vê. Muito obrigado. Pois não. Ok. Alô, oi. Maravilhoso. Maravilhoso. Quando eu conheço um projeto assim que faz a diferença para a sociedade, né? Me surge uma curiosidade. Como nasceu essa inspiração? Já que é um projeto que só existe aqui. De onde nasceu essa inspiração? Bem, essa ideia que eu tive, né, de escrever, de formular um projeto, né, que atendesse a esse extrato social, a pessoa idosa, surgiu de quando eu fui subcomandante aqui no Batalhão de Copacabana, que eu observei que quase 20% das ocorrências da unidade envolviam pessoas idosas. E toda sorte de crimes, se os senhores imaginarem, até estupro de idoso. Então, assim, aquilo ali acendeu na minha mente a necessidade de eu fazer alguma coisa. E quando eu mudei de unidade, que eu fui para o Meia, quem conhece, né, o Meia é uma região altamente conflagrada. Muito problema de tráfico de droga, de milícia, de toda sorte de crimes, né?
E, para minha surpresa, lá no Meier também, eu verifiquei que a taxa de roubo e furto que atingia a população idosa também era alta. Então, eu parei e pensei, poxa, então não é um privilégio de Copacabana só porque tem mais idosos. Isso acontece em toda parte, porque o idoso é um alvo em potencial dos criminosos. Então, o que eu tenho que fazer para dificultar essa ação do criminoso? Eu tenho que ter um policiamento perto dele. E aí eu tive essa expertise de criar a patrulha da pessoa idosa. Quanto ao Disque 65, que alguém perguntou aí, o Disque 65 é uma iniciativa da Secretaria de Estado Intergeracional da Juventude e do Envelhecimento Saudável. A superintendente é nossa parceira, ela é Alicia Matesco, ela me ajuda na capacitação desses policiais, por entender muito do assunto rede de proteção, né, que foi uma coisa que nós conseguimos construir com a OAB, com a SEIGES, né, e outros parceiros que estão se apresentando para a gente, né, com o objetivo comum de proteger a pessoa idosa, né. O Disque 65 ele tem um aplicativo, né, e esse aplicativo tem um botão de pânico. Esse botão de pânico, quando acionado, ele direciona para 190, não para a patrulha, ele vai para uma central de atendimento. Eles têm a central de atendimento deles, da SEIGES, que é 24 horas por dia. Quando o idoso aciona esse botão de pânico, automaticamente já cai na central de atendimento da Polícia Militar, do 190. O que acontece? A minha patrulha está atenta ao rádio. Quando ela ouve a ocorrência que envolve pessoa idosa, automaticamente a patrulha acompanha a ocorrência. O titular da ocorrência vai ser a viatura do 190, mas a patrulha da pessoa idosa vai acompanhar a ocorrência do início até o final e depois da ocorrência também, porque aquele idoso vai entrar na nossa visitação pós-crime. Não, Ipanema não. Ipanema não. Copacabana, Leme e Icaraí. Por quê? Porque a gente teve a necessidade de iniciar de alguma parte. Você tem que fazer um programa, você não pode chegar, vamos abraçar o Rio de Janeiro inteiro, vai dar errado. É um projeto piloto. E quando começa, exatamente, quando começa errado, vai terminar errado. Então, a gente teve que eleger lugares que haviam grande concentração de pessoas idosas para que nós pudéssemos fazer as nossas métricas, nossos estudos, ver o que tem que ser ajustado, ver o que precisa melhorar, o que está bom, certo? Então, a gente teve que partir de algum lugar. Agora, a tendência é a expansão. Como vamos fazer a expansão, coronel? Que é a próxima pergunta que vão fazer para mim. Como que isso vai para o meu bairro? É a pergunta que você já... Porque eu já estou ficando palestrante macaco velho, né? Então, são muitas palestras. Então, eu já estou me acostumando com essas perguntas. A resposta é uma equação. A resposta para essa indagação é uma equação. Equação matemática? Não, mas é uma coisa parecida. Pressão popular mais pressão política igual expansão. Vou repetir. Pressão popular mais pressão política igual expansão. Quem são os vereadores do seu lugar? Em quem você votou? Quando é o Conselho Comunitário de Segurança Pública do batalhão da sua área? Todo batalhão de área tem um Conselho Comunitário de Segurança Pública. Acontece uma vez por mês. Ó, a doutora Fátima é membro. O que acontece? A hora de você, como sociedade civil organizada, solicitar a patrulha para o seu bairro é no Conselho Comunitário de Segurança Pública. O Conselho Comunitário de Segurança Pública ele é para isso, para o civil ir lá e solicitar diretamente ao comando da unidade os anseios dele. Agora, se você tiver o ente político da tua região apoiando você, o caminho fica mais fácil. Fábio, a gente sabe que as coisas funcionam assim. Precisamos ouvir a última Sim. palestrante. São muitas perguntas. Excelente seu projeto. Obrigado. Tá bom, obrigado, tá? Isso se chama Reavivar Copacabana, Segurança Humanizada. Vamos agora para a Kátia Balbino, por favor. Pedagoga, fundadora do Instituto Viva Intensamente, coordenadora do curso Brain Life. Obrigado, Kátia. Boa tarde, pessoal. Quero agradecer a Carlota por essa oportunidade de estar aqui no Fórum Longevidade Brasil. Falamos tanto sobre longevidade hoje, como conquistar essa longevidade saudável. Então, nós vamos apresentar um caminho. Eu sou a Kátia Balbino e nós vamos falar sobre o Brain Life.
O Brain Life são uma série de exercícios cognitivamente desafiadores para cuidar do nosso cérebro, porque, fala a verdade, todos nós aqui estamos envelhecendo, e que maravilha por isso! É um processo constante, desde que nós nascemos, né? E nós precisamos cuidar do quê? Desse motor que rege toda essa máquina que é o nosso corpo humano. Então, nós precisamos cuidar do nosso cérebro. Se nós queremos subir e descer a escada até os 90 anos, nós precisamos do quê? Ir para a academia, lá, garantir o quê? Uma reserva muscular. Então, o Brain Life ele vem para aumentar essa reserva cognitiva, para a gente poder manter a nossa autonomia e a nossa independência pelo maior tempo possível. E eu vou falar aqui um pouquinho da minha formação. Eu venho da área de tecnologia, mais de 20 anos como analista de sistemas, gestora de projetos, e parei de trabalhar com a área de tecnologia para o mercado financeiro para me dedicar à área da saúde e da educação. Então, comecei uma transição de carreira para a área de pedagogia, simplesmente para aperfeiçoar um trabalho que eu realizava na igreja com as crianças. Eu sou cristã, e aí era esse o principal objetivo. Mas hoje eu trabalho com quem? Com o público 50 a mais. Então, segura aí, que até o final eu vou explicar por que a gente mudou. E aí, continuando nessa minha jornada, eu me especializei em ginástica cerebral, em neurociências e em transtornos neurocognitivos, que popularmente é conhecido como demências. E um dia, eu estudando em casa, no meu quarto, eu ouvi a voz de Deus me dizendo: eu quero que você comece a falar para os idosos. Eles estão tristes, muitas vezes eles perdem o seu sentido, o seu propósito quando se aposentam. Eu quero que você comece a falar para eles. E foi por isso que eu comecei a me especializar ainda mais. E o conhecimento é algo que liberta. E é tão importante estarmos aqui hoje adquirindo toda essa bagagem de conhecimento para compartilhar, para transbordar na vida dos nossos familiares e dos nossos amigos. Porque foi através do conhecimento que eu estava adquirindo que eu comecei a perceber os primeiros sintomas no meu pai. E ele foi diagnosticado com demência mista, que é quando há mais de um tipo de diagnóstico, o Alzheimer e o vascular. E foi aí que nasceu o Instituto Viva Intensamente, porque viver intensamente é a melhor forma de você prevenir demências. Falamos aqui hoje, temos que aprender a viver o dia de hoje. E se não foi nos ensinado como devemos envelhecer de uma forma saudável, o Brain Life é esse caminho para nos mostrar essa direção. Eu tenho uma aluna que no início, ela tinha uma queixa de atenção, ela ficava sempre perguntando para as pessoas: o que você falou mesmo? Repete. E ela entrou no curso. Ela se encantou pelo nosso método e ela acabou fazendo um curso depois de cuidadora de idosos. Achava que não conseguia mais aprender mais nada. E ela passou com nota máxima. Também tem um outro caso de um outro aluno em que ele esquecia, sabe aquela coisa da gente esquecer de tomar o remédio? Chegar num cômodo, o que eu vim pegar aqui mesmo? E até a esposa dele chegou a comentar comigo: nossa, depois que ele começou a fazer o curso, ele melhorou bastante. E é por isso que eu quero trazer uma pergunta aqui para te fazer uma reflexão. Como nós queremos envelhecer? Como é que você quer envelhecer? Porque isso está acontecendo. Dá uma cafungada aí comigo. Todo mundo aqui, ó. Estamos envelhecendo e o seu cérebro também. O processo natural acontece bem ali, ó, igual a adolescência, a senescência. O nosso cérebro ele vai também reduzindo o tamanho, mas de uma forma homogênea, tranquilamente, sem fortes impactos. Agora, quando a gente começa a ter que ligar o sinal de alerta, quando não é somente perda de memória, não é somente aquele esquecimento, mas sabe aqueles esbarrões? Começa a aparecer roxo, está tendo uma tonteira, pode não ser uma labirintite, porque o nosso cérebro, ele não é só memória. Existem diversas habilidades cognitivas que nós precisamos fortalecer. Assim como nós vamos para a academia fazer o treino de braços, o treino de membros inferiores, também precisamos fortalecer as nossas habilidades cognitivas. Sabe quando uma pessoa chega e fala: que dia é hoje mesmo? E faz essa pergunta algumas vezes, ou se perde, isso não é normal. Nós precisamos ligar o alerta quando acontece esquecimentos de tarefas, como tomar um remédio, como esquecer um fogão ligado, que são coisas que prejudicam as nossas atividades de vida diária. Então, nós precisamos ficar alerta com aquele, tá na ponta da língua. Não é memória, é uma habilidade chamada linguagem, que pode estar falhando. E é por isso que nós precisamos ficar atentos. Não devemos temer o envelhecimento, devemos nos preparar para ele, para chegarmos até os 90, os 100. Eu costumo dizer para os meus alunos que a meta é chegar aos 100.
com autonomia, essa capacidade de gerenciar a nossa vida, tomar as nossas decisões e com independência, não precisar de terceiros, a gente poder ter esse controle sobre a nossa vida. E nós temos aqui, quero destacar apenas alguns artigos científicos que comprovam que a ginástica cerebral, que é essa estimulação que nós damos às nossas habilidades cognitivas, elas podem melhorar casos de pessoas com Alzheimer, com Parkinson. Por quê? Se nós vamos fazer um exemplo prático aqui. Imaginando o nosso cérebro da seguinte forma: você quer chegar até um determinado caminho, um shopping, e a gente chega no meio do caminho, essa rua está completamente fechada. Como nós vamos dar aqui esse jeito para a gente chegar nesse shopping? O Brain Life é esse método que vai fazer com que a gente fortaleça outras áreas cerebrais para poder chegar nesse shopping por um outro caminho. Isso é possível graças à neuroplasticidade, que é essa capacidade de você criar novas conexões. Então, se uma área está prejudicada no cérebro, nós podemos criar um outro caminho, fortalecendo as áreas que estão preservadas. E nós trabalhamos para poder ajudar toda a família, porque é como nós falamos aqui, né? O idoso tem um lar, todo lar tem um idoso. Então, nós precisamos, sim, nós trabalhamos com a família inteira, adaptando a uma nova rotina, mostrando que, sim, tem mudanças. Em todas as fases da nossa vida teve mudança. Infância, adolescência, e por que não nessa fase da terceira idade também não haveria mudança? Então, nós trabalhamos com toda a família, com essa comunicação mais afetiva, mais amorosa, né? Mostrando o que a gente quer. O que a gente quer? A gente quer que esse idoso possa se sentir respeitado, porque todos têm uma história, né? Não tem mais esse tratamento, não é volta a ser criança. Não, somos idosos, estamos aqui, temos uma história. Então, nós trabalhamos com toda a família, mostrando tudo isso, que é possível viver sem conflitos e tendo uma ótima convivência, porque esse idoso vai estar com o cérebro fortalecido. E, dentre os nossos serviços, o atendimento em grupo é uma atividade que nós realizamos, porque nada melhor do que um cérebro para poder fortalecer o outro, né? A gente está ali naquela conversa, trabalhando a nossa memória operacional. Então, de todos os nossos serviços, o atendimento em grupo é onde a gente trabalha com o Brain Life. E aqui, deixa eu fazer aqui, eu quero fazer uma pequena demonstração com vocês. Nós temos ali essa sequência de letras, A, D, N, G, A, R, A. Eu quero que vocês me digam o maior número de palavras que vocês conseguirem formar com essas letras, mas tem uma regra. Não pode repetir nenhuma letra que não esteja ali. Por exemplo, a palavra radar. Eu tenho R, sim ou não? Eu tenho A, eu tenho D, eu tenho A, mas eu tenho outro R. Então, não posso ser radar. Então, temos regra. Então, estamos trabalhando flexibilidade cognitiva. Estamos trabalhando atenção. Quais palavras vocês conseguem formar aqui? E detalhe, tem uma palavra que vai usar todas as letras. Quero só ver quem é que vai descobrir. Andar, nada, muito bem. O que mais? Angra. O que mais? Grana, adoro isso aí. O que mais? Ana, perfeito. Olha, temos uma que conseguiu descobrir qual era a palavra com todas as letras. Granada, ela também, granada, muito bem. Então, esse é apenas um exercício. Aqui nós trabalhamos diversas habilidades, como eu fui citando aqui, atenção, memória semântica, flexibilidade cognitiva, e é assim que nós trabalhamos em grupo. Então, experimente o Brain Life. Nós estamos aqui para dar esse apoio a Copacabana, igrejas, condomínios, os locais que você estiver. Indique o Brain Life com esse convívio social, com todos fortalecendo o cérebro. E aqui é o QR Code para quem... Aqui você vai direto para o meu WhatsApp, você vai falar diretamente comigo, e todos que estão aqui estão ganhando essa sessão da aula e uma avaliação cognitiva. O que é isso, Kátia? É como se fosse um check-up do seu cérebro. Nós vamos fazer alguns testes... Não vou falar teste, não, uma avaliação. E aí eu vou conseguir te dizer como é que está aí a performance desse cérebro, tá bom? Estou aqui para servir, muito grata pela oportunidade. Kátia, uma pergunta.
Rio de Janeiro, capital mundial do livro. A gente tem percebido o aumento dos clubes de leitura, né? E qual é o impacto disso na questão da ativação cerebral. Como é que você vê essa questão da leitura e, especificamente, da expansão dos clubes de leitura? Maravilhosa. Principalmente o livro físico, porque quando a gente lê o livro físico, a gente está ali fortalecendo, ativando muito mais áreas cerebrais do que o livro digital. Então, acho perfeito o convívio social, essa troca, escrita, trabalhando a motricidade fina. Então, tudo isso a gente está aqui englobando para a gente estar com todas essas áreas fortalecidas. Uma outra coisa que eu fiquei pensando, quando você falou em ginástica cerebral, que esse seu projeto poderia ir para a praia, como existem as ginásticas outras convencionais. Maravilhoso. Porque incentivaria a população a trabalhar também a ginástica cerebral. Exatamente, cuidar desse motor. Isso. Exatamente. Exato. Exatamente. Kátia, obrigado, super Gratidão. obrigado pela tua participação. Só agradecendo novamente a Fabiane, Ana Cláudia, Fábio e Kátia pelas excelentes apresentações. Espero que a gente tenha um outro momento para aprofundar os temas, porque o tempo foi escasso. Obrigado.